Os dons de poder. Texto áureo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos, capítulo 8, versículo 6. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da Igreja. Objetivos da lição: falar que a Igreja precisa do poder do Espírito Santo, ensinar que os dons de poder continuam atuais e mostrar a importância dos dons de poder. Texto de referência: João, capítulo 14, versículos 12 e 13 e Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Na verdade, vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Leituras complementares. Salmo 77, versículo 14. Tu és o Deus que faz maravilhas. Mateus 13, versículo 58. Os milagres são para os que creem. Mateus 17, 20. O poder mediante a fé. Mateus 19, 26. A Deus tudo é possível. Atos 1, 8. O poder do Espírito Santo. 2 Timóteo 1, 7. O reino de Deus é um reino de poder. Introdução. Através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Esses dons de poder são fundamentais para que a Igreja não se apoie na capacidade dos homens, mas sim no poder de Deus. Capítulo 1. Os dons relacionados a poder. Deus demonstra seu poder de muitas maneiras. A presente lição enfatiza tal demonstração por intermédio de 3 dons que encontramos na relação apresentada por Paulo em sua carta aos Coríntios: a fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Os estudiosos têm identificado este grupo como dons de poder. Stanley Orton identifica os mesmos também como dons do ministério à Igreja e ao mundo. Assim, são dons que capacitam os membros do corpo de Cristo a agir sobrenaturalmente. É indispensável considerar que a fé, como um dom, é diferenciada da fé natural, da fé salvífica, da fé como doutrina e da fé vista no livro de Gálatas como virtude do fruto do Espírito. O pastor Jandiro Silva comenta: a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, traduz a realidade deste dom, visto que homens e mulheres de Deus receberam pela fé a certeza de coisas que não poderiam ver nem provar e, consequentemente, continuar avançando com Deus através de circunstâncias difíceis. Desta forma, o dom da fé possibilita ao crente receber o poder sobrenatural e fazer uso em momentos que só a intervenção divina pode mudar a circunstância. Como visto no tópico anterior, se trata de uma manifestação do Espírito que não é conferida igualmente a todas as pessoas. A fé especial visa capacitar o membro do corpo de Cristo para o enfrentamento de situações especiais. Importante manter em mente que tal manifestação visa o proveito da Igreja de acordo com as situações do momento. É importante manter em mente que tal manifestação vem segundo a vontade do Espírito Santo e não se destina a atender interesses pessoais. Como observou David Lim, este dom pode incluir a capacidade especial de inspirar fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio à tempestade, conforme lemos em Atos 27, versículo 25. Podemos ver este dom em exercício em várias oportunidades do Antigo Testamento.
Por exemplo, Moisés tendo à frente as montanhas, atrás o Mar Vermelho, e Faraó avançando com seu exército de carros e cavalos, exercendo o comando recebido de Deus e atravessando com o povo de Israel, que naquele dia viram o milagre acontecer. Também vemos o exercício do dom da fé na vida do profeta Elias, quando este desafiou os profetas de Baal e de Acera para revelar ao povo quem era o verdadeiro Deus de Israel. Outro personagem que observamos no Antigo Testamento que fez uso deste dom foi Daniel. Daniel demonstrou uma fé sobrenatural ao permanecer orando ao Senhor, mesmo sendo sabedor que isto lhe poderia custar a própria vida. No capítulo 1, nós aprendemos que os dons de poder são dons que capacitam os membros do corpo de Cristo a agir sobrenaturalmente. Capítulo 2. Os dons de curar. É através deste dom que o Espírito Santo oferta ao crente o poder de Deus para que seja capacitado a fim de realizar a restauração da saúde de alguém por meios sobrenaturais. Podemos constatar na Bíblia que este dom se encontra no plural devido às duas palavras no original, ao serem expostas dessa maneira. Situamos-nos de que no texto grego a expressão inteira se encontra no plural. Sobre este dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley Orton diz: assim parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura. Pelo contrário, muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos e em ocasiões específicas. Podemos dizer que a cura divina faz parte da obra redentora efetuada por Cristo na cruz. Conforme lemos em Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim, este dom é de extrema relevância na vida da igreja, pois ratifica a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os dons de curar são uma capacitação específica em circunstâncias que exigem a atuação divina do Espírito Santo na vida do crente em Jesus. Aquele que o recebe não deve achar que este dom lhe pertence. Sobre este assunto, Stanley Orton nos deixou o seguinte pensamento: ninguém pode dizer, eu tenho o dom de curar, como se este dom pudesse ser possuído e ministrado ao bel prazer da pessoa. Cada cura necessitaria de um dom especial, não a pessoa o dom, mas por meio daquela cura, a pessoa recebe o poder de Deus. E assim, Deus recebe toda a honra e toda a glória, pois é Ele quem cura. Neste sentido, devemos deixar que o Espírito Santo atue através de nós com o intuito de agradar ao Senhor e não a nós mesmos. No capítulo 2, nós aprendemos que os dons de cura foram um dos exercícios operados por Jesus durante o seu ministério terreno. Ele nos confiou este poder para curar enfermidades como parte da missão de pregar o Evangelho por toda a terra. Capítulo 3. Operação de maravilhas. Por este dom, o Espírito proporciona o poder de Deus ao crente, a fim de transmitir uma resposta sobrenatural mediante uma operação divina. Como nos mostra a Bíblia, esse dom é difundido pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade para desenvolvimento da igreja, o corpo de Cristo. Engana-se, porém, que quem pensa que é o detentor do dom de operações de maravilhas. Não é assim. A Bíblia deixa transparecer em suas páginas que esse dom não deve ser apreciado pelo mérito humano, mas sim como uma manifestação do poder sobrenatural que o Espírito Santo pôs à disposição da igreja para podermos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. Assim, se desejamos receber este dom,
devemos recebê-lo e usá-lo para a glória do nome do Senhor Deus e sempre para a edificação da sua igreja. Ao longo dos relatos bíblicos, é possível atestar que Deus opera obras extraordinárias além do poder e compreensão humanos, enquanto leva adiante o seu perfeito plano. Vemos este dom por todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas, assim como o ministério dos apóstolos, estando disponível para a Igreja de Cristo até os dias atuais. Segundo o comentário bíblico pentecostal, este dom parece ter sido uma das credenciais dos apóstolos, mas não era restrito a eles. Vemos também no Novo Testamento a operação de maravilhas, além de socorrer o necessitado, como um sinal de Deus que chama e atrai as pessoas para ouvir a mensagem acerca de Cristo para a sua conversão. Podemos citar como exemplo quando Pedro e João se dirigiam ao templo para orar e encontraram um homem coxo desde o ventre de sua mãe, e pelo poder do Espírito Santo, Pedro ordena que ele se levante e ande no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Tal milagre fez o povo correr para junto dos apóstolos e do homem curado. Então Pedro aproveita o ajuntamento e transmite a mensagem acerca de Jesus Cristo. No capítulo 3, nós aprendemos que o dom de operação de maravilhas pode se manifestar claramente como a intervenção sobrenatural no andamento habitual da natureza, atuando como uma interrupção passageira da ordem costumeira mediante o poder do Espírito Santo. Conclusão. Como observamos no decorrer da lição, os dons de poder são habilitações ofertadas à Igreja de Cristo para exercer a obra confiada pelo Senhor, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Amém.